Irmãos, boa noite. Feliz por estar aqui mais uma vez e nessa tribuna, partilhar do que Deus tem falado comigo. Tenho estado ausente, alguém deve ter reparado, estou ajudando ali na Porta Formosa, mas é uma alegria estar aqui com os irmãos, rever muita gente. Durante a semana eu ainda venho aqui, mas à noite, domingo, não tem vindo. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de 124, versículo do 1 ao 8. Um Salmo de Davi, irmãos. Salmo de Davi. E essa última canção parece que foi escrita por Davi, né? Acho que foi Davi Sassi, foi Davi mesmo. Acabou sendo Davi. E uma canção linda. E a gente precisa ir mais além. Tem momentos na nossa vida que a nossa oração, Senhor, leva-me além. Precisamos ir além. O salmista Davi diz assim no Salmo 124, primeiro: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o repita, se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas nos teriam arrastado. E as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus eterno, a Tua palavra está diante de nós nessa noite, Senhor, e o meu pedido, Senhor, é que Tu fale assim como Tu falou comigo, que Tu fale com a Tua igreja, Senhor, e que essa palavra seja uma palavra de cura, Senhor, uma palavra de refrigério, uma palavra de esperança, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor, renovados pelo Teu Espírito Santo. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assentos, irmãos. Irmãos, o salmista Davi, a primeira mensagem que eu falei quando garoto e me deram oportunidade foi justamente sobre Davi. Eu gosto muito da palavra de Davi, gosto muito de 1 Samuel, e foi sobre o gigante Golias. E quando eu comecei a ler essa palavra, esse texto, eu vi algumas verdades nesse texto, algumas verdades pontuais. A primeira verdade é que os inimigos, eles nos atacam. O inimigo, antes disso, ele diz, Senhor, ele diz o seguinte: se o Senhor não estiver do nosso lado, Israel que o diga. Se o Senhor não estiver do nosso lado. E quantas das vezes, irmão, na nossa caminhada cristã, nós colecionamos derrotas. Nós colecionamos derrotas e aí somos pessoas pessimistas. Mas Davi não, Davi começa diferente. Ele sabe que ele luta, ele sabe que ele tem aflições, mas ele atribui ao Senhor as vitórias dele, porque ele diz o seguinte: se o Senhor não estiver do nosso lado, Israel que o repita, se ele não estiver do nosso lado. E aí ele vem dizendo algumas verdades. A primeira verdade pontual, que é: os inimigos atacam. Irmãos, e tem pessoas que falam comigo e dizem o seguinte: e aí, meu irmão, só vitória, só vitória. E eu não gosto muito dessa frase, irmãos. Porque na minha vida não é só vitória. Não é só vitória porque eu não obedeço 100%. Se eu obedecesse 100%, seria só vitória. Se nós obedecêssemos 100%, seria só vitória. Mas a verdade não é essa. A verdade é que tem embates que nós vamos com as nossas forças. Tem embates que nós lutamos com as nossas forças, e não é na força do Senhor. E Davi não, e Davi começa, ele vem pontuando: olha, os inimigos atacam, eles se enfurecem, as águas querem nos afogar. Existe uma armadilha, né? E a armadilha, irmãos, que ele diz aqui ele fala o seguinte: ó, a armadilha quebrou e nós escapamos. E aqui nós aprendemos, irmãos, algo sobrenatural. Você já viu, eu gosto de ver muito Discovery e esses canais aí de TV fechada, eu gosto muito. O meu TCC foi sobre chimpanzé em cativeiro. E eu estudei muito sobre chimpanzé, sobre doenças do chimpanzé.
E eu nunca vi, irmão, se pudesse o chimpanzé entrar nessa noite aqui pela porta, falar o seguinte: olha, a minha cela, lá onde eu estava aprisionado, lá onde eu estava recluso, ela foi quebrada e eu escapei, eu estou aqui para dar esse testemunho. Sabe por quê? Porque não quebra, irmão. Você já viu a cela lá do chimpanzé? O aço é grosso, ele não tem como, ele é muito forte, mas não tem como. E Davi, ele está falando justamente isso, a armadilha quebrou e nós escapamos. Sabe por quê? Porque quem quebra a armadilha é o Senhor, irmãos. Quem quebra a armadilha é o Senhor. Eu não tenho capacidade para, na hora das tribulações, nas horas das dificuldades, quebrar a armadilha. Não posso quebrar a armadilha espiritual, eu não consigo. E Davi vem falando isso, olha, a armadilha foi quebrada e nós escapamos. E aí Davi, ele vem dizendo a realidade, ele é realista, irmãos. Não tem essa coisa de só vitória, não é só vitória, não, tem luta, muita luta, e nós precisamos de Deus. E no versículo 8, justamente ele faz menção ao nome do Senhor. A diferença de Davi é essa. Lá no versículo 8, ele diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, a pergunta que eu tenho, o tema dessa reflexão para nós hoje, é o seguinte: qual o seu plano para 2020? Porque, irmãos, acaba o ano, chega dia 31, ou um pouquinho antes, você começa a fazer plano, tem gente que começa a rascunhar, não, eu preciso esse ano, isso que eu não consegui, eu preciso entrar na faculdade, eu preciso arrumar um emprego melhor, né, eu preciso buscar uma posição melhor, e eu preciso melhorar no meu casamento. E a minha pergunta para você hoje é: qual o seu plano para 2020? O de Davi era fazer menção do nome do Senhor o tempo todo. Davi, ele faz isso, Davi é assim, por isso é segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel 30, a gente vai ver que Davi, ele se encontra num embate. Davi está diante agora, está com os seus guerreiros, ele sai à guerra, ele sai a pelejar. E a palavra diz que ele sai com os homens dele. Naquela época eram mais ou menos 600 homens. Ele sai ali a pelejar. Ele acaba não pelejando, mas ele sai a pelejar. Porque ele está lá em Ziclag. E ele sai a pelejar, irmãos, e vêm os inimigos, vêm os amalequitas e atacam Ziclag. Ataca a cidade de Davi. E a palavra de Deus diz, em 1 Samuel 30, diz que Davi, ele volta, irmãos, e a cena é de desastre, a cena é de complexidade, a cena é de destruição. Porque os amalequitas vêm e tomam os moços, e tomam as crianças, e tomam os idosos, e tomam as mulheres. E o embate de Davi, irmãos, é esse, porque o povo agora quer apedrejar Davi. Aqueles valentes que estão com Davi querem apedrejar Davi. E a pergunta que eu te faço: o que você faz num momento desse? Qual é o seu plano para um momento desse? Porque tem momentos, irmãos, de aflição na nossa vida, em que o Senhor está demorando um pouquinho, e a gente faz o seguinte: não, eu vou fazer o meu plano, eu vou fazer do meu jeito. Eu vou tentar agora do meu jeito, porque o Senhor está demorando. Mas Davi não é assim. Davi é o Davi do Salmo 124. E a palavra diz que Davi, ele consulta o Senhor. No momento de aflição, Davi consulta o Senhor. E quem faria isso, irmãos? Eu com certeza, quase 100%, eu não faria isso no momento de aflição. Porque assim, no nosso dia a dia, você tem um embate na rua, você quer resolver com o teu braço, você quer fazer do teu modo. Eu agora, perto do Norte Shopping, aí eu estava chovendo e eu tinha tirado o carro da revisão e passando pela uma ruazinha que tem ali atrás do Norte Shopping, cheio d'água, eu falei assim: eu não vou passar nessa água não, pode ter um buraco, pode ter uma dificuldade, depois eu posso cair no buraco e voltar o carro de novo para lá. Aí peguei, fiz mais ou menos uma bandalha, irmão, sabe aquela, você não entrou no retorno e você pegou aquela principal e já dobrou ali à esquerda, e aí o guardinha na esquina, eu tinha visto ele, mas eu falei assim: ele está vendo o buraco, ele está vendo a dificuldade ali, ele vai me aliviar, né? E aí eu esperei o sinal, abri e entrei à esquerda, ele apitou, falou assim: bonito, inflacionado. Eu falei: mas seu guarda, o senhor está vendo, está cheio d'água, eu não sei se tem buraco ali. Ah, quer dizer que os outros são piores que você? Eu falei: não, seu guarda, eu vou explicar.
Sabe o que foi? Eu tirei o carro agora. O carro estava fazendo um barulho justamente porque eu caí no buraco. De repente, ali tem um buraco. Eu teria prejuízo novamente. Não quero saber. E aí deu vontade, irmãos, de falar um bocado para ele. Eu falei assim, eu tenho razão, rapaz, eu pago imposto. Entendeu? Eu tenho razão, porque você está vendo ali, você era para estar ali, ó, desviando o trânsito, e você está aí na esquina conversando. Mas eu pensei direitinho, eu falei assim, eu preciso agir diferente. Eu falei, você está certo, pode me inflacionar. De repente, ele pensou que eu sairia do carro e falou assim, mas como é que a gente resolve isso aí? Né? Como é que eu faço para resolver isso aí, não ter um prejuízo maior? Mas a minha atitude na hora, irmãos, eu pensei direitinho, eu falei assim, eu não sei se ele achou como deboche, porque eu fiquei tranquilo, eu falei assim, não, você está certo, pode me multar. Eu errei. E ele olhou para mim assim, sem entender nada, irmãos. Eu falei assim, isso não é normal. Perdi meu lanche da tarde. E o que acontece é que nós, irmãos, muitas das vezes agimos assim, no momento de aflição, no momento de dificuldade, nós agimos assim também. E aí Davi, ele mostra totalmente diferente, porque, na verdade, o que os amalequitas levaram, eles levaram a esperança, porque os jovens, eles falam de esperança, levaram o futuro às crianças, eles levaram a experiência, que eram os idosos, e levaram as mulheres, levaram todo mundo, irmãos. E aí, o próprio povo de Davi, aqueles que estavam com Davi o tempo todo, eles fazem agora diferente. Olha, vamos apedrejar Davi. E Davi, ele não toma uma atitude desesperada, uma atitude, de repente, uma atitude de, não, eu resolvo, não. Davi faz diferente. Davi agora, ele pega e consulta o Senhor, Senhor, o que eu faço? E o Senhor diz assim, pode perseguir. Irmãos, a gente precisa de estratégia. Quando se fala de família, você precisa de estratégia. Às vezes você pede oração, você quer resolver, você chega em casa, muitas das vezes, fala alto, e aí você veio para a igreja tentando, preciso de uma bênção, eu preciso levar a minha bênção, mas chega em casa, você entrega essa bênção. Você começa a falar alto com o filho, começa a falar alto com a esposa, com o esposo, e aí você perde aquilo tudinho, irmão. Sabe por quê? Porque o plano é B. Você precisa de um plano A. O plano A é o plano de Deus. E quantas das vezes nós estamos pela nossa força e entramos nesse plano B? Nós precisamos do plano do Senhor. E assim que acontece, Davi é assim o tempo todo, irmão. Mas você quer ver alguém diferente? 1 Samuel 13 fala sobre um homem, e você sabe quem é? Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia fala de Saul. Saul está agora numa batalha também, é guerra, irmão. Aquele tempo era tempo de guerra. E Davi e Saul está diante de uma guerra contra os filisteus. Saul está diante dos filisteus, e a palavra de Samuel é o seguinte, Saul, você faz o seguinte, você espera 7 dias. Você espera por mim, Saul, porque eu preciso sacrificar. E aí, o Saul espera o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E aí ele começa a se desesperar, irmãos. Você sabe por que ele começa a se desesperar? Diz o seguinte, no 13:8 diz o seguinte, ele esperou 7 dias, 1 Samuel 13:8, ele esperou 7 dias. Não está na tela. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gigal, e os soldados de Saul começaram a se dissipar. Começaram a dispersar, irmãos, os soldados foram embora. A Bíblia diz que essa batalha, irmãos, não era batalha pequena, não. Saul só tinha 1.000 homens, e o exército dos filisteus tinham 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Você já viu luta assim, irmão? Luta assim é aquela luta do Mike Tyson com Maguila, entendeu? Aquela luta que você já sabe quem vai perder. Aquela luta que você já sabe o final da história, você só quer saber o tempo. Eu não sei se é 30 segundos, se é 1 minuto. E Saul se sentiu desse jeito. Saul se sente acuado, se sente amedrontado. Agora o povo está indo embora. Só tem 1.000 soldados. E agora eles estão indo embora. E aí ele tem um plano. Ele fala assim, não, agora eu vou resolver com o meu braço. O Senhor está demorando. O Senhor está demorando, eu vou resolver da minha forma.
E aí ele vem, irmãos, e ele mesmo sacrifica. Irmãos, não faça o que é do Senhor. Não faça o que é para o Senhor fazer. A sua tarefa, a sua missão é fazer o seguinte, é dobrar seus joelhos, é orar ao Senhor, é pedir misericórdia, é vir para a igreja, é estar em comunhão, é fazer a vontade dEle. A guerra é vencida pelo Senhor, irmão, fica tranquila. Entendeu? O Senhor não tem estatística, o Senhor não tem lógica. Entendeu? Com o Senhor não tem, é 1000 contra 1 milhão, entendeu? É 300 que vencem uma guerra. Com o Senhor é assim, irmãos, não tem lógica, a guerra do Senhor não tem lógica, não precisa ficar pensando, não, mas eu só tenho, eu não tenho mais nada, eu só tenho um pouquinho de azeite. Irmãos, a guerra do Senhor é vencida diferente, é no joelho, é na oração, é na espera pelo Senhor, é na confiança no Senhor. E aí Samuel chega, irmãos. Ele oferece o sacrifício e Samuel chega. 13:8. No 13:11, no 13:10, quando terminou, 13:10. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Irmãos, e como é difícil quando a gente toma o plano, quando nós fazemos os nossos planos e o plano dá errado, e aí a gente pega e o Senhor vem numa oração ou fala com a gente através da palavra e diz o seguinte, o que você fez? E dá vontade de se esconder, dá vontade de fazer igual avestruz, né? Esconder a cabeça debaixo assim, ó, e não voltar mais a cabeça, é se esconder na terra e não voltar mais. E eu acho que o sentimento de Saul foi esse, irmãos. Quando Samuel chega, diz o seguinte, Saul, o que você fez? Não, rapaz, o que eu fiz foi só sacrificar o Senhor. Mas essa tarefa não é sua, rapaz. A sua tarefa foi o que esperar. Entendeu? Eu iria dar vitória, mas a sua tarefa era só esperar. E quantas das vezes, irmãos, nós não temos essa paciência do Salmo 40, essa confiança do Salmo 40, porque nós precisamos esperar no Senhor. Tem momentos que é momento de espera, tem momentos que é momento de estar na retaguarda, quer esperar, e muitas das vezes a gente diz, não, 40 é muito tempo, 40 anos é muito tempo, não, 7 dias é muito tempo. Meu irmão, a minha sogra esperou 40 anos orando pelo meu sogro para se converter, e ele se converteu de uma maneira que ninguém diria que ele se converteria daquela forma. Ele era uma pessoa alcoólatra, uma pessoa que, quando eu morei um tempo lá com ela lá, e já nesse final de tempo, chegando aos 40 anos, o meu sogro, eu tinha que buscar ele na rua, porque ele já não conseguia chegar em casa. E aí, ela orando, sabe como é que o meu sogro ele se libertou do vício, que ele se converteu? Foi vendo uma pregação na televisão. No mesmo dia ele parou de beber e se converteu. Irmão, para Deus, o plano de Deus é diferente. O plano de Deus não é o nosso plano. Não, o nosso plano a gente pensa o seguinte, não, eu vou buscar ele em casa, tomo um banho direitinho, vamos para a igreja. A gente conjectura como é que Deus tem que fazer. Não, Deus tem que fazer desse jeito. Vamos colocar uma roupa bonita, num dia de domingo à noite, numa pregação bem poderosa, e aí o Senhor vai fazer. Não, irmãos, para o Senhor não, o Senhor não tem, o Senhor não está dentro da sua caixinha. O Senhor não trabalha dentro de caixinha, irmãos. E aí a gente tem os planos, né? A gente tem um caderninho, a agenda, mas o Senhor não trabalha com agenda, meu irmão. O Senhor não trabalha dessa forma. E assim foi também com Saul. Aí Saul, você vira a página, lá contra os amalequitas é outra guerra. E aí Samuel vem de novo, irmão. Samuel é insistente. Samuel vem de novo e diz o seguinte, olha, agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor, 1 Samuel 15:2. Assim diz o Senhor, agora a mensagem do Senhor, assim diz o Senhor dos exércitos, castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas, consagrem ao Senhor para destruição, tudo o que lhes pertence, não os poupem, matem os homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. O que Saul faz, irmãos? Saul continua no plano B, porque Saul não conhece o plano A mais. Saul já estava fora da presença do Senhor.
Saul estava fora da presença do Senhor, e aí ele faz o seguinte, ele ganha a guerra, glória a Deus, aleluia, ganhei a guerra. Só que ele poupa Agag, irmãos, ele poupa o rei amalequita. Ele poupa os animais, e aí sabe o que ele diz? Não é para ofertar ao Senhor. Irmãos, não oferte ao Senhor o que é do inimigo. Não oferte ao Senhor o que é do inimigo, irmãos. O que é do inimigo é do inimigo. O que é para destruição é para destruição. Nós precisamos entender esses princípios, e quantas das vezes, irmãos, nós estamos numa guerra, nós estamos em oração, e a gente deixa tudo por água abaixo, porque nós estamos num momento dependendo de Deus, e em outro momento a gente está agindo com as próprias forças, com o nosso próprio braço. E diz o seguinte, no versículo 9, mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas, e bois, e os bezerros gordos, e os cordeiros. Versículo 10, então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Difícil, irmãos, é quando nós projetamos, nós nos preparamos, nós planejamos. Não, eu preciso do 2020 melhor, eu preciso de um 2020 diferente. Mas você tem seguido as instruções do Senhor? Você tem feito o que o Senhor te pediu? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem meditado? O que você tem feito da sua vida? Porque nós queremos bênção, nós queremos vitória, nós queremos... É muito bom, irmão, vitória, quem não quer vitória? Todos nós queremos vitórias. Mas precisa de seguir, irmãos, tem instruções. Não é de qualquer jeito, isso aqui é o Senhor. A vida cristã não é feita de momentos em que decidimos o que fazer. Não, agora eu estou legal, agora eu vou para a igreja. Não, hoje eu não estou bem, hoje eu não vou não. Irmãos, é momento de andarmos o tempo todo com o Senhor. De buscarmos o tempo todo o Senhor. E você vê aí a diferença do plano A e o plano B, a diferença de Samuel, de Davi e Saul. São totalmente opostos, são totalmente diferentes um do outro. E aí, o que você quer seguir? Qual é o plano que você quer? Você quer seguir Saul ou você quer seguir Davi? Você quer o plano A ou você quer o plano B? E aí, irmãos, a palavra que Deus tem para Saul não foi uma palavra bonita. Não foi uma palavra bonita. 27 de 1 Samuel 15, diz o seguinte, quando Samuel se virou para sair, Saul rasgou a barra do seu manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel, e o entregou a alguém melhor do que você. Irmãos, que nós não esperemos o momento do Senhor falar comigo, olha, você já não está mais no meu plano. Olha, eu escolhi alguém melhor do que você tinha tudo para dar certo. Você era de Deus, você era um homem segundo o meu coração, você foi escolhido por mim. Mas você não seguiu o meu plano, você não buscou as minhas instruções, você não fez o que eu te mandei. Irmãos, que nós possamos ter o sentimento que existia em Davi. Eu vou buscar ao Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. Você vê, irmãos, que os momentos vão se passando na vida de Saul e ele já não tem mais a presença do Senhor. Em 1 Samuel 17, na Bíblia, a mensagem diz o seguinte, o primeiro versículo, 1 Samuel 17, diz o seguinte, que outra vez saíram os filisteus. Tem guerras que nós lutamos em que os inimigos parecem que são os mesmos. Tu fala assim, não, mas essa luta eu já lutei, essa guerra eu já lutei, eu já tinha vencido essa guerra. Mas outra vez saíram os inimigos, outra vez saíram os filisteus. E agora eles vêm com um especialista. Agora é Golias, é um herói, é um homem forte, um homem totalmente diferente. Golias, ele era diferente em tudo, na altura, nas guerras vencidas. Ele era diferente nas armaduras, nas armas que ele carregava. E aí ele vem e por 40 dias ele afronta o povo de Israel e diz o seguinte, manda um homem para lutar comigo. Sabe que o que acontece com Saul, irmãos? O Saul está com medo. Saul já está no plano B, já tinha abandonado o Senhor há muito tempo. Saul, ele se amedronta. O povo se amedronta, os soldados se amedrontam. E diz que toda vez que Golias saía
para confrontar o povo, que os soldados eles corriam e escondiam um atrás do outro, assim, sabe aquela coisa que o primeiro vai lá para o final da fila, e assim por diante, e todo mundo se escondendo, Saul também sem saber o que fazer. Por quê? Porque Saul já estava no plano B. O gigante era forte, era grande, mas o Senhor já tinha dado vitória, irmãos. O Senhor já tinha dado vitória com 1000 homens, menos, porque já tinha um monte ido embora. O Senhor já tinha dado vitória. E por que agora ele está apavorado? Porque ele está no plano B. E aí precisa de vir Davi. Lembra de Davi? Davi é do plano A. Davi é aquele que confia no Senhor. Ele agora, então, eu li lá do versículo 1 Samuel 30, lá ele já era um homem experimentado. No 17, ele é um menino. E ele chega, ele está tratando das ovelhas do pai. 1 Samuel 17, ele está cuidando das ovelhas do pai. E o pai dele fala o seguinte: meu filho, vai até lá, à frente de batalha, vê como é que estão os seus irmãos. E aí ele vai e volta. E mais uma vez o pai disse: vai de novo, meu filho. E aí ele coloca, irmãos, 1 Samuel 17, se você quiser abrir aí, e ler. Primeiro Golias afronta o exército. Depois ele tenta fazer um acordo. Você sabe qual é o acordo de Satanás? É te aprisionar. Ele sabe que você está no plano B e aí ele tenta fazer um acordo com você. Sabe qual foi a conversa de Golias para o povo? Foi a seguinte, versículo 9, 1 Samuel 17, 9. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora do combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. A proposta de Satanás, irmãos, ele sabe que você está fraquinho, sabe que você está no plano B, e ele faz o seguinte: não, olha só, a igreja não é um bom lugar para você não, sabia? Tem um outro lado que é melhor, tem um outro lugar que vai dar certo, tem outro lugar que você vai vencer, tem outro lugar que você vai estar comigo, você vai estar do lado vencedor, mas isso é conversa de Satanás, irmãos. O diabo é mentiroso, ele veio para matar, roubar e destruir. E quantas das vezes nós caímos nessa conversa? Mas Davi se levanta, Davi vem, seu pai, Davi é um menino obediente. E aí, mais uma vez, no versículo 15, diz que mais Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar a ovelha de seu pai em Belém. Ele era obediente. No 17 diz o seguinte: nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos, tostados 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao acampamento, ao comandante da unidade deles. Veja como estão os seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles, então, com Saul e todos os seus homens de Israel no vale de Elai, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Aqui tem outro princípio, irmãos. Tem lutas que nós vamos lutar, nós estamos no plano A. Mas nós precisamos, irmãos, entender que não podemos largar pequenas lutas, pequenas guerras para lutar grandes guerras. Tem pessoas que estão deixando as pequenas guerras para lutar guerras maiores. E eu aprendi isso, irmãos, aprendi com meu pai. O meu pai sempre foi muito cuidadoso com a casa, com os filhos. Graças a Deus, todos estão na igreja, nenhum se perdeu, são 7. E ele sempre teve esse cuidado, ele sempre foi muito zeloso na casa do Senhor. E ele ia para a igreja toda vez que tinha culto, meu pai estava lá, dirigente de congregação estava lá, cuidando do rebanho, mas ele tinha cuidado com os filhos, irmãos. Tem gente que está deixando as pequenas guerras, as guerras de dentro de casa para lutar guerras maiores. Tem pessoas que estão esquecendo dos domésticos da fé para lutar guerras maiores. Irmãos, nós não podemos abrir mão da nossa família. Você é o sacerdote do lar, você é o homem da casa, você é aquele que precisa estar cercando, vendo como seu filho está na escola, vendo como o seu filho está fazendo algo errado, vendo quando a professora está tentando colocar algo que não é de Deus na mente do seu filho. Nós precisamos entender isso.
Precisamos. Uma vez, a minha filha, eu sempre fui, falo que eu sou aquele pai que eu ia na festa da mãe, das mães, dos pais, dos avós, e ainda chorava em todas as festas. Eu pagava um mico tremendo, que eu era aquele pai chorão, entendeu? Eu estava lá no canto, lá secando, e porque eu gostava de estar próximo. E uma vez a minha filha chegou em casa, e foi fazer o dever, e foi falar com a mãe, e falou assim, não, eu sou burra mesmo. Irmãos, quando você ouve alguma coisa do seu filho que você não está acostumado a falar, aquilo soa diferente. Quando você é um pai que xinga, quando você é um pai que maldiz o tempo todo, aquilo passa em branco. Passa em branco, mas quando você é uma palavra que você nunca ouviu, aquilo soa no meu ouvido, eu falei assim, como? Eu sou burra? Eu falei, você ouviu isso de quem, filha? Papai nunca falou, mamãe nunca falou que você é burra. Ao contrário, você é super inteligente. Irmãos, ela não falava para a gente, mas ela era a melhor aluna da escola. Quando eu fui tirar minha filha, ela tinha bolsa de 100% no colégio lá, adventista, a diretora veio com um monte de honra ao mérito dela, de primeiro lugar, de primeiro lugar, de primeiro lugar. E eu nem sabia, porque ela recebia, irmãos, ou então nem ia buscar primeiro lugar. Falou assim, você não pode tirar sua filha daqui, a sua filha é a melhor aluna da escola, ela representa a escola. E eu não sabia, e aí veio uma palavra, você é burra. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Fui no colégio e falei assim, olha só, a minha filha falou que o professor de educação física, olha só, irmão, professor de educação física, falou que eu sou burra, falou que minha filha é burra. Eu quero, assim, falar com ele um pouquinho, será que eu posso conversar com ele? Não, pelo amor de Deus, deixa que a gente trata disso. Porque o colégio adventista é um colégio bem rígido, não pode celular, não pode brinco, não pode um monte de coisa. E eu gostava disso tudo. E aí resolveu o problema, mas quando nós estamos lutando, irmãos, guerras grandes, esquecemos das pequenas, não vai dar certo. E Davi sabe dos princípios, Davi vai e deixa com outros pastores, Davi entrega a outros pastores o rebanho, para poder lutar uma luta maior. E o pai diz, leve 10 pães, leve queijo. E aí eu descobri que Davi não foi levar pão nem queijo, irmãos. Davi foi levar outra coisa muito maior. Davi foi levar esperança. Davi vai e leva esperança, porque o povo já não tinha mais esperança. Eles não estavam precisando de pão e queijo. Eles estavam se escondendo, irmão. Já tinha passado 40 dias e ninguém resolvia o problema. Já tinha passado 40 dias e ninguém resolvia o problema. E agora ele leva esperança. O Senhor falou assim, olha, o Jailson, eles não foram levar pão e queijo, Davi foi levar esperança, porque ele foi quem resolveu o problema no nome do Senhor. Nós conhecemos a história. E aí o rei pergunta para ele, mas qual é a sua experiência, meu filho? E aí ele fala, a minha experiência não é aqui da terra, a minha experiência é do céu. Porque ele diz o seguinte, olha, eu matei o leão e o urso. Você já viu alguém aí, irmãos, algum homem dizer o seguinte, eu matei leão e urso? Ou então um garoto falar assim, não, eu estava passeando lá, sabe, eu estava lá na Amazônia, no Pantanal, veio uma onça e eu, matei a onça. Eu falei, isso é uma conversa para eu dormir. Porque não mata, irmãos. Qual é o homem que tem força para matar uma onça? Qual é um homem que tem força para matar um leão, um urso? Sabe por quê? Porque a experiência de Davi era sobrenatural. O que nós precisamos é de experiências sobrenaturais. O que nós precisamos para estar no plano A é de experiências do Senhor. Experiências no Senhor. O Golias pode vir, pode ser um gigante, mas ele não vai me amedrontar. Ele não vai me fazer medo, porque eu estou no Senhor. E a palavra de Davi foi simples, irmãos. Olha o gigante, olha o experimentado em guerra, olha o campeão, você vem a mim em nome do Senhor, você vem a mim com espada, escudo e lança, 17:45 de 1 Samuel, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem você tem afrontado. E eu te pergunto nessa noite, qual é o seu plano? Qual é o seu plano? De repente você tem feito um monte de plano, você tem até orado, você tem até lido a Bíblia, mas tem momentos do embate, um momento de calor, um momento de dificuldade, que você escolhe e fala assim, não, agora eu abandono, agora é por minha força, agora é no meu braço, agora é na minha faculdade, agora é pelo meu emprego, agora eu vou resolver com a minha família do meu jeito. E eu te pergunto, qual é o seu plano?
Você quer um 2020 de vitória, um 2020 abençoado? Comece pelo plano do Senhor. Comece pelo plano A. Comece buscando ao Senhor. Comece se humilhando. É o que nós precisamos, irmãos. E quantas das vezes nós começamos lutando de forma errada? Nós até queremos lutar, mas as armas são erradas. Nós até queremos ir, nós queremos buscar, mas as armas não são adequadas. E aí alguém que fala assim, não, vai assim, vai com essa, vai, eu te empresto essa arma aqui. Olha, eu te empresto. Meu irmão, não precisa de emprestado, não. O que você precisa é do Senhor. O que você precisa é estar no plano do Senhor, é obediência ao Senhor. O que você precisa é, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho experiência em guerra, eu não tenho condições, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, que nós entendamos que o plano é o plano A, é o plano do Senhor. Eu quero que você se coloque em pé, e eu quero orar com você. Se você quiser vir aqui na frente, eu vou orar com você, porque você precisa passar um 2020 diferente. Você precisa realmente de uma vitória, mas que essa vitória, ela comece na obediência. Que essa vitória comece na obediência. Eu quero que os músicos nos ajudem. E eu quero orar por você, que você entendeu a mensagem. Você falou, Senhor, essa mensagem foi comigo, porque, Senhor, eu tenho feito, Pai, mas eu não fiz da forma certa. Senhor, até hoje eu não fiz, eu achei que eu estava certo, Senhor, mas não foi da forma exata que precisava. E eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar com você. Você precisa de um plano melhor. Você precisa de um plano melhor. Ah, Senhor, nós precisamos, irmãos. Precisamos estar debaixo da autoridade do Senhor. Quantas das vezes queremos cura, queremos milagres, queremos maravilhas, queremos diferença, mas não estamos no plano certo. Eu quero orar por você nessa noite, que entendeu a mensagem e que precisa mudar, e que precisa de uma bênção, mas precisa reformular a sua vida, precisa consertar o altar. Você que precisa de uma direção, essa direção é a direção de Deus, irmão. Essa direção é a direção do Senhor. E você, irmãos, que está ouvindo a palavra foi falada, irmãos, de agora em diante é com você. Se você não conseguir, foi por você. Se você for abençoado, foi por você, pela sua decisão. Tudo passa pela nossa decisão. Tudo passa pelo que você decide, porque a palavra pode ser falada, mas se você não decidir no seu coração, não vai mudar. Não vai ter mudança. E quantas das vezes, às vezes eu aprendi isso, até anotamos a mensagem, mas se essa mensagem não entrar e não fazer diferença, não adianta nada. Vão ser meras palavras, mas quando você entender que o Senhor falou e que você ouviu e obedeceu, irmãos, vai ter diferença, vai ter vitória, vai ter mudança. Eu quero orar com esses jovens. Se você entendeu que você está bem, que você tem estado com o Senhor e tem buscado ao Senhor de forma adequada, que Deus continue te abençoando, mas tem uma vida aqui, irmãos, e nós vamos orar. E nós vamos abençoar essa vida. E vamos nos alegrar com Ele, Pai. Porque é um filho amado que... Aleluia. Vamos orar. Ele tá voltando de um centro de recuperação, irmãos. E ele entendeu a palavra. Ele sabe que precisa mudar do plano. Ele está voltando agora para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus eterno e soberano, aqui está o teu filho, Senhor. Senhor, o plano para o teu filho, Senhor, foi um plano de vitória, Senhor. O plano para o William, Senhor, foi um plano, Senhor, que tu desenhou, que tu traçou, Senhor. Que era um plano, Senhor, de servir ao teu nome, Senhor. É de estar em comunhão, Senhor. É de estar, Senhor, estreitamente contigo, Senhor. Por isso, Senhor, eu te oro, Senhor.
Senhor, que Tu liberte o Teu filho, Senhor, dos vícios. Sim, Senhor. Senhor, que Tu liberte, Senhor, que a sua mente seja restaurada, Aleluia. Pai. Que todo vício Aleluia, maldito caia por aleluia. terra nessa Aleluia. noite, Senhor. Que ele seja liberto de tudo, Senhor. E que ele possa voltar ao plano original, Senhor. E que através da obediência ele seja abençoado. Que a sua família seja restaurada. Que ele veja, Senhor, a Tua mão estendida sobre ele e sobre os seus. Aleluia. Porque há obediência nisso, Senhor. Aleluia. Ah, Senhor, muda, Senhor. Aleluia. O coração de pedra em um coração Aleluia. de carne. Entra, Senhor, e faz morada no Teu filho, Senhor. Ah, Senhor, e que ele entenda, Senhor, que o melhor é estar contigo. Que o melhor é a Tua intimidade. Que o melhor, Senhor, é o Teu agir, Senhor. Que o melhor, Senhor, a guerrear por nós é o nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso nós oramos e Te agradecemos pela vida do Teu Filho, Senhor. Escreve o nome do Teu Filho no livro da vida. Ah, Senhor, e aceita. Aleluia. Como Teu Filho Aleluia. eterno. Amém. E amém. Aleluia.